Queridos amigos, que alegria, mais uma vez, podemos iniciar o programa estudando as obras de André Luiz, o livro Mecanismo da Mediunidade. Hoje nós vamos estudar o segundo capítulo, que é Conquistas da Microfísica. Nós gostaríamos de agradecer a todos vocês por essa oportunidade que o Alto nos concede de podermos estudar uma obra para falar de mediunidade. Eu sou apaixonado no campo da mediunidade. Já há quase 40 anos milito nessa área e realmente é uma área fantástica que nos dá uma oportunidade grandiosa de nós podermos ter esse contato com o plano espiritual. E André Luiz vem alastrar esse conhecimento buscando na natureza todo esse manancial de informações da criação divina para que possamos então entender de maneira mais clara o que é a mediunidade e os seus aspectos de sintonia, de ondas vibratórias, como estudamos no capítulo passado. André, tudo bem com você, querido? Olá, querido Sérgio, queridos telespectadores, que honra iniciarmos o estudo do livro Mecanismos da Mediunidade, hoje dando continuidade no capítulo 2, um vídeo para cada capítulo, lembrando que eu e o meu pai não somos desta área da megatrônica, da eletrônica, esta área que estuda com propriedade o que ele tem nos dito aqui, mas estamos nos esforçando também para podermos trazer informações corretas, fidedignas e compreender, à luz do Espiritismo, o que o Espírito de André Luiz tem nos trazido. Sejam todos muito bem-vindos e não se esqueçam que a nossa página é monetizada. Interaja conosco. Então hoje nós vamos ver Conquistas da Microfísica e o primeiro item é Primórdios da Eletrônica. Só que antes vamos entender o que é a microfísica. Parte da física que estuda os átomos e os elétrons. Então aqui nós já vamos ver que é uma parte da física. E o que seria, no caso, a eletrônica, para nós entendermos? Primórdios, o seu início. Eletrônica, estudo das propriedades e aplicações de dispositivos que dependem do movimento dos elétrons em semicondutores, gases ou no vácuo. E agora nós vamos dar início com a leitura de André Luiz. Primórdios da Eletrônica. Espíritos eminentes, atendendo aos imperativos da investigação científica entre os homens, volvem da espiritualidade ao plano terrestre, incentivando estudos acerca da natureza ondulatória do universo. A eletrônica balbucia as primeiras notas com Tales de Mileto, 600 anos antes do Cristo. O grande filósofo, que tinha a crença na unidade essencial da natureza, observa a eletrização no âmbar, electron em grego. Seus apontamentos sobre as emanações luminosas são retomados no curso do tempo por Hérón de Alexandria e outras grandes inteligências, culminando nos raciocínios de Descartes no século XVII, que, inspirado na teoria atômica dos gregos, conclui 300 anos antes da descoberta do elétron que na base do átomo deveria existir uma partícula primitiva, chegando a desenhá-la com surpreendente rigor de concepção, como um remoinho ou imagem aproximada dos recursos energéticos que o constituem. Logo após, Isaac Newton realiza a decomposição da luz branca nas 7 cores do prisma, apresentando ainda a ideia de que os fenômenos luminosos seriam correntes corpusculares
sem excluir a hipótese de ondas vibratórias a se expandirem no ar. Huygens prossegue na experimentação e defende a teoria do éter luminoso, ou teoria ondulatória. Franklin teoriza sobre o fluido elétrico e propõe a hipótese atômica da eletricidade, tentando classificá-la como se fosse formada de grânulos sutis, perfeitamente identificáveis aos remoinhos eletrônicos hoje imaginados. Então aqui nós vamos ver um pouquinho que André Luiz, antes de citar esses grandes nomes, inclusive buscando 600 anos antes do Cristo, nós vamos ver então Tales de Mileto, um filósofo grego que já estava começando a se adentrar nesse campo da ciência, da eletrônica, da física. Mas é interessante nós notarmos que esse começo ele tem um papel fundamental para nós entendermos, não é? Espíritos eminentes, atendendo aos imperativos da investigação científica entre os homens, volvem da espiritualidade ao plano terrestre, volvem da espiritualidade para o plano físico. O que quer dizer isso? Então nós vemos, por exemplo, o livro Nosso Lar. Hoje, por exemplo, ao analisar o livro com muito cuidado, nós percebemos que na década de 40 do século passado, nós recebíamos uma obra onde tinha várias informações de uma cidade que tinha muitas coisas que até então nós não conhecíamos. A TV de plasma, as cercas elétricas, há muitas coisas, antena parabólica, muitas coisas ali que nós não conhecíamos, viemos a conhecer muitos anos depois. Então nós vemos que esses estudos se faz através daqueles engenheiros siderais que nós estudamos no último livro de André Luiz, que é um livro fantástico, que é a Evolução em Dois Mundos. Então, de tempos em tempos, nós recebemos na Terra esses grandes cientistas. Mas veja que fato interessante. Quando é falado para nós de Tales de Mileto, esse filósofo grego, depois ele começa a anunciar outros nomes, não é? Que foram vindo gradativamente para todos nós, para nós irmos entendendo todo esse aspecto, né? Heron, por exemplo, veio quase 600 anos depois. Foi entre 10 e 70 depois do Cristo. Depois nós tivemos René Descartes, já no século XV. Então, olha, 1500 anos depois para começar. E aí começaram, depois do século XIV, século XV, começaram a vir esses grandes cientistas, não é? Depois, outro vem em 1600, 1600, 1700, 1700, 1700 e 1800. Nós não precisamos aqui novamente retratar o nome desses cientistas, mas o importante é saber que o século XIX, o século XVIII, do século XVII para frente, nós começamos a ter descobertas valiosíssimas, porque nós já estávamos mais preparados para entender essa questão, não é? Que nós estamos estudando hoje, que nos fala da física, microfísica, micro, pequeno, ou seja, as pequenas coisas da física. Nós estamos vendo aqui os elétrons, os prótons, como André leu para nós o que é a microfísica. Então nós percebemos que isso tem um papel importantíssimo para nós entendermos como é que funciona as ondas pelas quais movimenta uma TV, movimenta um rádio, movimenta uma internet.
Lógico que aqui não tem internet, não tem redes sociais, porque naquela época não existia nada disso, nem o celular não existia. Então nós vemos aqui que é muito interessante e logicamente aqui nós vamos avançar ainda muito mais, porque aquele paráúltimo que ele coloca para nós, não é? Que é o Maxwell, em 1830 que ele nasceu. Então nós vemos aqui, imagine o século XIX, século XX, as descobertas que com certeza avançaram a cada vez mais para nos trazer um pouco mais de conforto na busca de nossa evolução. Nós realçamos muito no campo espírita e também no campo religioso cristão os personagens que tiveram uma vida santificada aqui na Terra. Mas esses missionários da ciência, nós não podemos esquecer deles. Nós falamos muito dos homens bons, que dão comida para necessitado, que dão roupa, que dão agasalho, que têm a mediunidade, que têm o dom da oratória. Mas se não fosse o trabalho deles, hoje não estaríamos aqui apresentando este programa, nós não teríamos um trabalho com a higienização das nossas cidades, não teríamos as descobertas que culminariam com grandes conquistas que hoje são primordiais para a nossa vida. Esses trabalhadores muitas vezes renunciaram à família, ao casamento, estiveram em meios de guerras, outros tiveram que ser expulsos, outros tiveram a necessidade de saírem do seu país pela perseguição. Então vale a pena nós vermos que missionário não é apenas aquele que dá comida para necessitado, aquele que consola pela palavra, aquele que instrui pelo ensinamento. Esses trabalham no anonimato, já que a maioria da população, quando lê um livro desse, uma teoria dessa, uma tese dessa, já não entende o começo, deixa de lado e sequer lembra dos seus nomes. Então, vale a pena realçarmos. Continua agora sobre o campo eletromagnético. Vamos ver rapidamente o que é um campo eletromagnético para adentrarmos na leitura. O campo eletromagnético é um fenômeno que envolve o campo elétrico e o campo magnético, variando no tempo. A esse respeito, diz André Luiz, nos primórdios do século XIX, aparece Thomas Jung, examinando as ocorrências da reflexão, interferência e difração da luz, fundamentando-se sobre a ação ondulatória, seguindo-se-lhe Fresnel, a consolidar-lhes as deduções. Sucedem-se investigadores e pioneiros, até que em 1869, Maxwell afirma, sem que as suas asserções lograssem despertar maior interesse nos sábios de seu tempo, que as ondulações de luz nasciam de um campo magnético, associado a um campo elétrico, anunciando a correlação entre a eletricidade e a luz, e assegurando que as linhas de força extravasam dos circuitos, assaltando o espaço ambiente e expandindo-se como pulsações ondulatórias. Cria ele a notável teoria eletromagnética. Desde essa época, o conceito de campo eletromagnético assume singular importância no mundo, até que Hertz consegue positivar a existência das ondas elétricas, descobrindo-as e colocando-as a serviço da humanidade. Nas vésperas do século XX, a ciência já considera a natureza terrestre como percorrida por ondas inumeráveis que cruzam todas as faixas do planeta, sem jamais se misturarem. Entretanto, certa indagação se generaliza. Reconhecido o mundo como vasto magneto, composto de átomos
e sabendo-se que as ondas provinham deles, como poderiam os sistemas atômicos gerá-las, criando, por exemplo, o calor e a luz? Então nós vamos estudar nesse item o campo eletromagnético. Eletros são os aparelhos, magnético que funciona sobre o processo da energia, né? E aí começou-se todo o estudo para que nós pudéssemos ter hoje a tecnologia que nós temos hoje. E depois da descoberta, logicamente, tudo vai ficando mais fácil para aqueles que vão vindo, vão aprimorando. Então nós percebemos que, apesar de nós termos aqui alguns nomes, não é? Como Maxwell, Augustin, não é? Esses nossos irmãos que vieram, logicamente, tinham uma quantidade enorme de espíritos que os assessoravam, dando continuidade num estudo que com certeza se iniciou no plano espiritual. A tecnologia é importante para o avanço da nossa condição intelectual. E quanto mais nós vamos avançando também nos aspectos morais, apesar de ser duas asas de pássaros totalmente diferentes, mas sem as duas asas o pássaro também não consegue voar, nós percebemos que nesse último século nós tivemos descobertas incríveis em todas as áreas. Há pouco estava lendo uma reportagem, por exemplo, dos robôs que estão em forma de homens, pelo tamanho, pela condição, já entrando nas empresas. Os robôs que fazem os serviços mecânicos das empresas. Então nós percebemos que as máquinas, sem sombra de dúvida, vai substituir o homem. E o homem vai ter que arrumar tempo para desenvolver a sua intelectualidade e aproveitando a oportunidade para desenvolver também a sua moralidade. Então nós percebemos que a inteligência nesse último século, ela avançou de maneira sublimada, mas percebemos que a moralidade ainda se encontra muito atrasado na criatura humana, né, André Luiz? Sem dúvida. Lembramos que no século XIX e XX vieram aquele avanço com a tecnologia substituindo o serviço braçal. Então hoje numa lavoura nós temos aqueles tratores imensos que fazem a função de 100, 200, 300 homens, onde no passado aqueles homens precisavam ficar sob o sol, chuva, trabalhos pesados, cansativos, muitos se feriam com os agrotóxicos, com o facão. Então nós vemos que esses robôs, essa inteligência artificial, ela veio também para nos auxiliar. Tudo vai do modo que nós usamos ela. Se usamos para o bem, se usamos para otimizar o tempo, se usamos para ser mais assertivo. Estive com um médico recentemente, que também é professor de uma cadeira aqui na PUC, em Campinas, e ele falava exatamente sobre a importância desses avanços na medicina, que num futuro a radiologia, por exemplo, ela tende a desaparecer, ficando nas mãos dessas inteligências artificiais que têm uma precisão maior do que a acuidade do homem. Então, não vamos substituir, não, nós vamos ter uma melhoria, vamos pegar esses profissionais, alocá-los para outras áreas da medicina que tanto precisa da mão dos encarnados. É interessante, André, também vi uma reportagem recente de robôs que estão trabalhando num hospital na China e eles conseguem atender 8.000 pessoas por dia com uma precisão incrível, usando exatamente essa condição que é a inteligência artificial.
Então nós temos que nos preparar para isso. Muitas pessoas podem dizer assim, mas vai acabar o emprego. Naquela época, quando o carro veio substituir as carroças, os cavalos, todo mundo então imaginou que ia haver um desemprego muito grande, porque todo mundo trabalhava nessa área. E aí então o que ocorreu? As pessoas foram canalizadas para o trabalho de construção dos automóveis, das peças, aí perceberam que a evolução humana ela não vem substituir o homem em nada, ela vem aprimorar e dar uma condição ao homem de viver uma vida melhor. Agora nós vamos ver o próximo item, que é a estrutura do átomo. O que viria a ser um átomo de modo fácil de entendimento? O átomo é a unidade fundamental da matéria e a menor fração capaz de identificar um elemento químico, pois detém sua identidade. O termo átomo deriva do grego e significa indivisível. Ele é formado por um núcleo que contém nêutrons e prótons e por elétrons que circundam o núcleo. Então agora nós vamos ver um pouquinho a estrutura do átomo. Diz André Luiz, Max Planck, distinto físico alemão, repara em 1900 que o átomo, lançando energia, não procede em fluxo contínuo, mas sim por arremessos individuais, ou mais propriamente, por meio de grânulos de energia, estabelecendo a teoria dos quanta de energia. Foi então que Niels Bohr deduziu que a descoberta de Planck somente se explicaria pelo fato de gravitarem os elétrons ao redor do núcleo, no sistema atômico, em órbitas seguramente definidas, a exteriorizarem energia, não girando como os planetas em torno do Sol, mas saltando de inesperado de uma camada para outra. E procedendo mais por intuição que por observação, mentalizou o átomo como núcleo cercado, no máximo de 7 camadas concêntricas, plenamente isoladas entre si, no seio das quais os elétrons circulam livremente em todos os sentidos. Os que se localizam nas zonas periféricas são aqueles que mais facilmente se deslocam, patrocinando a projeção de raios luminosos, ao passo que os elétrons aglutinados nas camadas profundas, mais jungidos ao núcleo, quando mudam de órbita, deixam escapar raios mais curtos, a se graduarem na série dos raios X. Aplicada a teoria de Bohr em multifários setores da demonstração objetiva, ele alcançou encorajadoras confirmações e, com isso, dentro das possíveis definições terrestres, o cientista dinamarquês preparou o caminho a mais amplo entendimento da luz. Então, hoje, nós estamos aqui vendo a estrutura do átomo. Vejamos, nós estamos falando de um conhecimento que chegou ao homem há 200, 300 anos. Nós falamos assim, intelectualmente avançamos e muito. Depende. Depende, porque no campo da ciência, tanto no campo da moralidade, nós temos aí um oceano a descobrir, a ser descoberto. Nós ainda temos, a nível da ciência, muito, é verdade. Hoje nós temos uma boa aviação, hoje nós temos uma boa medicina, hoje nós temos uma boa ciência em muitas áreas, descobrindo muitas coisas, mas quando nós falamos de coisas básicas, como a descoberta dos átomos, a descoberta da luz, do seu entendimento, do seu estudo, essas descobertas que Tales de Mileto começou há 2.600 anos atrás. O que ele começou a nos dizer em forma embrionária foi ser verificado efetivamente agora.
1.800 anos depois, 2.000 anos depois, 2.300 anos depois, o que ele começou a dizer lá atrás. Então nós vemos que a ciência, tanto como a religião, os seus passos são muito lentos. E da mesma forma que tem os apóstolos da fé, que de quando em quando reencarnam em trabalhos árduos na disseminação das verdades do bem, de quando em quando também reencarnam mundo afora. Aqui nós vimos personagens da Alemanha, da Dinamarca, da Inglaterra, da França e de outros cantos mais, trabalhando no anonimato muitas vezes, levando uma vida toda, e a maioria deles não são reconhecidos pelos seus pares. Interessante, né? Vamos analisar um pouquinho aqui, falar um pouquinho do raio-x, né? Esse equipamento criado aí há 2, 3 séculos no máximo, nós temos esses equipamentos aqui na Terra, que logicamente foi uma descoberta fantástica. Eu mesmo, recentemente, eu tive uma fratura numa parte aqui do joelho e no menisco. E é interessante nós notarmos que houve um fator interessante. O médico, primeiro, ele mesmo tirou as chapas pelo raio-x e nos mostrou, não é? Mas ele disse, por aqui eu não consigo identificar, vamos ter que fazer uma ressonância, que já é, logicamente, um equipamento muito mais apurado, com o desenvolvimento, aonde ele consegue ver coisas que o raio-x não se identifica. Então, o raio-x está ficando obsoleto. São aqueles equipamentos que mais alguns anos não vai ter sentido mais de ter. Então, nós vemos que a cada dia a medicina vem trazer para nós equipamentos com mais exatidão, onde ele já consegue ver, não é? Se o raio-x apresenta a parte dos ossos, não é? Nós vemos que o outro equipamento, a ressonância, já consegue ver por dentro dos ossos, coisas mais delicadas. Então nós vemos, André, que realmente, gradativamente, conforme nós vamos evoluindo na Terra, e aqui também é bom eu e o André Luiz deixar muito claro para todos os nossos telespectadores que nós não vamos estudar a ciência no campo eletrônico, no campo da física. Não, nós não temos esse objetivo. Nós queremos mostrar uma estrutura criada por Deus, que as informações das leis divinas que compõem o universo, e em especial o nosso planeta, ele vai sendo descoberto gradativamente a partir do momento em que nós vamos alcançando um determinado grau de evolução. Então, nós vemos que André Luiz vai buscar 600 anos antes do Cristo para que pudesse remontar até o século XIX para entendermos. Logicamente, depois de André Luiz, se ele fosse escrever essa obra hoje, André, logicamente ele teria muito mais informações de pesquisas que já foram comprovadas e que estão aí favorecendo o homem no seu processo evolutivo. Mas é interessante, ninguém vai conseguir estar à frente da ciência. Kardec disse o que depois, em 1869, nós teríamos, por exemplo, nós vemos, por exemplo, que Maxwell veio com o seu estudo apenas em 1869, quando Kardec estava retornando para o mundo espiritual. Então nós vemos, Kardec deixou uma base, mas Kardec teve a ciência. Se, porventura, algum ponto do espiritismo não estiver em consonância com a ciência, fique com a ciência. É interessante porque a ciência avançou tanto nesses últimos 160 e tal anos, que não há um ponto ainda que nós podemos falar assim, Kardec está desatualizado. É verdade, sim,
que há muitas informações que a ciência veio em cheio ampliar o que Kardec disse. Há muita coisa na obra de Kardec que é uma sementinha, que com esses personagens fez com que a árvore crescesse. E nós temos que tomar cuidado que tem um grupo no movimento espírita que se identifica como um grupo progressista que é muito perigoso, porque eles querem alterar Kardec na sua essência. As pessoas pensam que são deuses, não é? Que são capazes de colocar o dedo numa obra. Então nós temos que tomar muito cuidado com esse movimento progressista que realmente tem feito muito mais mal ao movimento espírita do que bem. Porque dizer que Kardec está ultrapassado é não conhecer a obra do professor Allan Kardec, é não conhecer a obra da espiritualidade, porque o próprio Espírito da verdade é Jesus, como ele mesmo diz na obra básica. Ou nós aceitamos a obra e realmente procuramos ver a fundamentação da lógica que a obra espírita nos traz, ou nós vamos ficar querendo procurar pelo em ovo, como dizemos no dito popular, e não vamos chegar a lugar nenhum, porque essas pessoas também não têm conclusão nenhuma. Então, André, nós vemos, por exemplo, como é que é o nome mesmo daquela filosofia que o Valdo criou? Ele criou a conscienciologia. Então, essa segmentação, ele dizia claramente que o Espiritismo estava, de uma certa forma, o Espiritismo estava atrasado, o Espiritismo estava superado. E ele tenta mostrar uma situação que convenceu poucas pessoas, a segmentação filosófica não foi para frente, hoje são poucos os adeptos, mostrando que realmente as pessoas que dizem que estão errados não conseguem mostrar o que é o certo. Isso que é a grande verdade. O próximo item, elétron e radioatividade. Então vamos entender um pouco o que vem a ser. O elétron da partícula é produzido por reações nucleares, a partir de um nêutron e possui alta velocidade. Nessa reação, um nêutron instável se desintegra, convertendo-se em um próton, que permanece no núcleo. Há a emissão de um elétron em alta velocidade e do neutrino, cuja massa e carga são desprezíveis. A esse respeito, diz André Luiz, o jovem pesquisador francês Jean Perrin, utilizando a ampola de Crookes e o eletroscópio, conseguiu positivar a existência do elétron como partícula elétrica, viajando com rapidez vertiginosa. Pairava no ar a indagação sobre a massa e a expressão elétrica de semelhante partícula. Surge, todavia, Joseph Thomson, distinto físico inglês, que, estudando-a do ponto de vista de um projétil em movimento, consegue determinar-lhe a massa 1850 vezes menor que a do átomo conhecido por mais leve, o hidrogênio, calculando-lhe ainda com relativa segurança a carga e a velocidade. Os apontamentos objetivos acerca do elétron incentivaram novos estudos do infinitamente pequeno, animado pelos êxitos dos raios de Röntgen. Henri Becquerel, com o auxílio de amigos espirituais, porque até então o gênio científico na Terra desconheceu o extenso cabedal radioativo do urânio. Escolhe esse elemento para a pesquisa de novas fontes do raio-x e surpreende as radiações diferentes que encaminham o casal Curie à descoberta do rádio. A ciência percebeu, afinal, que a radioatividade era como que a fala dos átomos, asseverando que eles nasciam e morriam, ou apareciam e desapareciam no reservatório da natureza. Aqui nós vamos ver um ponto, não entrando na parte científica, que isso não é o nosso teor do estudo, o teor
é tentar entender a mediunidade, mas muitas pessoas que estão estudando conosco podem se perguntar, onde é que está a mediunidade até aqui? Então nós estamos vendo as ondas energéticas que pairam sobre o universo, em especial o nosso planeta, para que a gente possa entender o que é essas ondas também que nós emitimos, seja os encarnados, seja os desencarnados. Uma coisa que me chamou a atenção é que ele começa dizendo, né, que um francês, Jean Perrin, ele na verdade vai estudar algo de uma ampola de Crookers, ou seja, ele dá aqui nesse texto 5 nomes. E cada um desses cientistas for avançando com o estudo do outro, André, é isso que me chamou a atenção, o que é um processo evolutivo no planeta. Esse último que ele mencionou aqui, não é? Que é o casal Curie, ele só chegou à descoberta da rádio porque teve o Crookers que descobriu lá em cima, não é? Lá atrás, aquela ampola que veio trazer para nós alguns resultados, não é? E a partir daí é que eles foram estudando, se aperfeiçoando, se aprofundando. Assim também é a mediunidade. A mediunidade é algo que nós estamos começando a aprender agora. Mas a mediunidade nós ainda vamos demorar alguns séculos para entender a grandeza desse aspecto do que é a mediunidade. E ele mostra através da física, através da química, ele mostra através da natureza que realmente há uma complexidade. Quando a gente fala, eu sou médium, mas você estudou um pouquinho mediunidade? A grande maioria dos médiums não estudaram a mediunidade, não estudam. Ah, mas eu já li um livro. Mediunidade é um estudo para toda a vida. Nós temos que estar o tempo todo com um livro na nossa mão, estudando. A gente percebe, olha, um estudo dessa natureza, nós vimos aqui 5, 6 cientistas, em tempos diferentes um do outro, cada um deles pegou aquele estudo, foi completando. Olha que coisa. E assim vai, é o processo natural da cadeia evolutiva do homem na Terra. Para nós irmos para o último item, vale apenas referenciarmos aqui o próprio autor espiritual do livro, é o pseudônimo do Dr. Carlos Chagas. Enquanto aqui nós precisamos de vários cientistas para suas descobertas naturais, vemos o casal Curie, especialmente Marie Curie, que descobriu 2 elementos da tabela periódica. Ela esteve em visita ao Brasil no século XX, esteve em Águas de Lindóia. Ela é uma cientista extraordinária, de um gênio forte, trabalhou e muito pela ciência. E também nós vemos a figura de Carlos Chagas. Carlos Chagas ele descobriu um problema que havia nos países tropicais, do bichinho barbeiro, toda aquela doença que desencadeava com a picada daquele inseto, e ele descobriu onde estava o problema, ele descobriu como lidar com o problema e a sua solução. Então nós vemos que ele foi um dos únicos, para não dizermos o único, que ele descobriu sozinho, em poucos anos, no norte de Minas Gerais, no vagão de um trem, num laboratório temporário, ele descobriu todo esse processo etimológico até chegar à cura da doença de Chagas. Então foi um trabalho primoroso de um único cientista. Lógico que, dadas as proporções, e não estamos aqui comparando esses que estamos lendo com ele, mas para vermos como a ciência brasileira produziu bons cientistas e que às vezes nem nós realçamos a importância. Interessante que Carlos Chagas, né, André, começa a estudar o barbeiro, que naquela época dizimava com a sua picada milhões de pessoas no mundo todo, né? Na África, no Brasil, na Índia. E é interessante que é o único cientista, como você mesmo disse, no final ele consegue extrair o soro, que depois veio a ser as vacinas. Então nós percebemos que realmente é muito interessante
nós percebemos um cientista que percorreu toda uma tabela e não houve ninguém que precisou acrescentar alguma coisa naquilo que efetivamente foi dentro da sua descoberta. Então, ele foi um médico humanista que fez um trabalho lindíssimo nessa área, um cientista. Vamos agora para o último item, química nuclear. Química nuclear é a área da química que lida com materiais utilizados para fins nucleares, como urânio, e dá origem às reações nucleares que se tornaram mais conhecidas na humanidade durante a Segunda Guerra Mundial. Diz André Luiz, o contador de Geiger, emergindo no cenário das experimentações da microfísica, demonstrou que em cada segundo de 1 grama de rádio se desprendem 36 bilhões de fragmentos radioativos da corrente mais fraca de raios emanantes desse elemento, perfazendo um total de 20 mil quilômetros de irradiação por segundo. No entanto, há tão grande quantidade de átomos de rádio em cada grama desse metal que somente no espaço de 16 séculos é que o seu peso fica reduzido à metade. Aprendendo-se que a radioatividade exprimia a morte dos sistemas atômicos, não seria possível apressar-lhes a desintegração controlada com vistas ao aproveitamento de seus potenciais energéticos? Rutherford lembrou que as partículas emanadas do rádio funcionam como projéteis vigorosos e, enchendo um tubo com azoto, nele situou uma parcela de rádio, reparando os pontos de queda dos corpúsculos eletrizados sobre pequena tela fosforescente. Descobriu desse modo que os núcleos do azoto, espancados em cheio pelas partículas radioativas alfa, explodiam, convertendo-se em hidrogênio e no isótopo do oxigênio. Foi realizado assim, calculadamente, a primeira transmutação atômica pelo homem, originando-se, desde então, a chamada química nuclear, que culmina hoje com a artilharia atômica do ciclotron, estruturado por Lawrence, a feição de um eletroímã, onde, acelerados por uma corrente de milhares de volts em tensão alternada altíssima, projéteis atômicos bombardeiam os elementos a eles expostos, que se transmutam em outros elementos químicos conhecidos, acrescidos dos chamados radioisótopos, que o casal Joliot-Curie obteve pela primeira vez, arremessando sobre o alumínio a corrente menos penetrante do rádio, constituída de núcleos do hélio ou hélions. Surgiram, assim, os fecundos serviços da radioatividade artificial. Nossos apontamentos sintéticos objetivam apenas destacar a analogia do que se passa no mundo íntimo das forças corpusculares, que entretecem a matéria física e daquelas que estruturam a matéria mental. Nós estamos aqui caminhando para o término do programa do capítulo 2 e nós vemos aqui esse tema que ele identifica como sendo a química nuclear. Então ele vai nos falar, por exemplo, do perigo dessas bombas nucleares, dessas bombas atômicas, falando o seu grande tempo que leva para que possa desaparecer de todo esses elementos radioativos que contém uma bomba nuclear. Imaginemos nós se André Luiz fosse nos falar hoje, com todo o avanço bélico, químico
que o homem conseguiu com seu esforço. Hoje nós temos armamento químico e bélico para acabar com uma cidade, com um estado, com um país. Então nós vemos como é perigoso quando nós temos pessoas mal intencionadas em postos de comando e o quanto que pode prejudicar a vida humana. Então nós temos aí caminhado a passos largos para num futuro atingirmos a regeneração. O nosso querido Chico dizia que seria no 3º milênio, estamos no princípio dele. Então nós temos que orar muito, vigiar muito, para que as pessoas que estão à frente das nações não adentrem nessas ondas de uma guerra, de uma crise. Se nós víssemos, por exemplo, aqueles problemas que temos na Síria, aqueles problemas que temos na Rússia com a Ucrânia e todos os outros países que estão envoltos de um conflito, nós veríamos que parte do seu solo está terrivelmente afetada pelos armamentos, pela poluição, pelos detritos que lá foram emitidos. Então hoje André Luiz nos deu uma aula a esse respeito. E no próximo vídeo nós vamos dar continuidade vendo agora um pouquinho acerca de fótons e fluido cósmico. Interessante, né? Eu queria só fazer um comentário sobre essa química nuclear e lembrar que a descoberta, na verdade, da química nuclear foi para gerar energia elétrica. Naquela preocupação que se há do mundo estar cada vez mais tendo pessoas e talvez a eletricidade que nós usamos pelas águas talvez não seria compatível para atender todo mundo. Então criou-se, através de estudos, essa parte nuclear. O que o homem fez? Inverteu o positivo com o negativo e conseguiu criar uma bomba. É interessante, André, que tem um filme, foi até eu assistir esse filme quando eu estava indo para Portugal fazer um ciclo de palestra, que eu encontrei esse filme, que eu não me lembro o nome do filme, mas conta exatamente esse cientista que fez, André, essa modificação para que houvesse a possibilidade de fazer uma bomba, né? E, logicamente, nós ficamos imaginando o que esse homem deve estar sofrendo, porque o resgate de construir uma coisa dessa natureza é muito grande e a responsabilidade também. Ao encerrarmos o vídeo de hoje, agradecemos a todos pela fidelidade ao canal. A fidelidade à TV A Caminho da Luz. Neste vídeo, interaja conosco. O gostei, o comentário no vídeo, o compartilhamento, a inscrição no canal e o se torne membro do canal. Todas essas ações são muito importantes para o trabalho que desenvolvemos na disseminação do Espiritismo, nas obras assistenciais do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade e a continuidade do trabalho aqui na TV A Caminho da Luz. Vamos lembrar que esse livro são 26 capítulos. Os primeiros capítulos ele busca a questão da ciência, como funciona o nosso planeta em termos de energia, de ondas, para que daqui mais alguns capítulos nós já vamos entrar propriamente dito na parte da mediunidade, para nós vermos que está relacionada à sintonia, a ondas mentais que se propaga dentro do nosso planeta. Nós vamos encerrando o programa, que é Estudando as Obras de André Luiz, o livro Mecanismo da Mediunidade. Não esqueça de dar o gostei, um beijo carinhoso a todos, se puder também, compartilhe para que outras pessoas possam conhecer o nosso trabalho. Muita paz a todos. Muita paz, muita luz e até o próximo programa. Com 26 programas mais o primeiro, que é os prefácios.